há muito espetáculo envolvendo estas detenções. Qualquer cidadão liga à televisão e vê durante o dia inteiro os movimentos do arguido, é o arguido a sair de casa, é o arguido a entrar nas instalações da polícia, é o arguido a ir para o tribunal, é o arguido a sair do tribunal depois de ouvido, é as entrevistas aos advogados, é os comentários políticos na televisão. Tudo isto é compreensível. É compreensível porque há um escrutínio público. Há um escrutínio público, esse escrutínio público é positivo, mas eu acho que é exagerado. Acho que há um exagero. E depois temos o outro ponto da questão, que é muito espetáculo, muita expectativa em relação ao que vai acontecer, e geralmente são figuras que já têm algum lastro de notoriedade. Exatamente, e chega-se ao fim e vê-se que, afinal, não era aquilo que o cidadão esperava. O cidadão provavelmente esperaria uma atitude da justiça mais enérgica, mais contundente para o próprio arguido, e depois há aqui uma sensação de frustração que contamina todo este espaço da justiça. Não é? Há imensos casos, ainda recentes, de processos que se arrastaram durante o inquérito muitos anos, envolvendo instituições bancárias, por exemplo, e chegaram a julgamento já muitos anos depois, com riscos de prescrição. É claro que também há julgamentos que demoram tempo, porque há processos muito complexos na fase de julgamento, há muitas testemunhas por vir, depois há os recursos, que, como afirmei também quando tomei posse, são um fator de demora que é legítima. As pessoas visadas têm necessariamente e legitimamente o direito de recorrer, mas tudo isso atrasa, e sendo o processo volumoso, sendo o processo complexo, mais atraso se verifica. A investigação provavelmente não está capacitada para agir de uma forma mais célere em relação a determinada criminalidade. Há falta de meios, toda a gente sabe isso, não estou a dizer nenhuma novidade. Os próprios agentes da investigação estão sempre a falar nesse grande problema o poder político não investe, não faz disso uma prioridade. Pois, não, e é isso que é incompreensível. Eu acho que devem ser dados todos os meios à investigação. Há quem defenda, por exemplo, que deve-se colocar um limite nas testemunhas, por exemplo, ou limite na produção de prova que é admitida. O que já aconteceu. Havia, no anterior Código de Processo Civil e Código de Processo Penal, havia limitação do número de testemunhas. Enfim, são opções legislativas que eu compreendo muito mal. E que depois têm os custos que são inerentes, que é o atraso, é a demora nas decisões, e, enfim, é toda esta situação. Mas avançando com essas opções ou com essas soluções, acha que isso poderia colocar em causa o Estado de Direito ou poderia colocar em causa as garantias de defesa? Suponho que não pode haver um número limitado de testemunhas, não é? A defesa tem que ser construída com base naquelas pessoas que têm conhecimento de causa. Não vai ser uma lista telefónica como chegou a acontecer. Houve uma altura em que não havia limitação do número de testemunhas. Por exemplo, no caso do BPN, houve uma testemunha que foi vista durante 7, 8 meses. Por exemplo, só uma testemunha. É incompreensível, isso é incompreensível. Há excesso de garantias de defesa, eu não quero ser mal interpretado com isso, mas quando diz isso, acha que devíamos procurar um equilíbrio entre a eficácia e as garantias de defesa? Sim, exatamente, é isso. Há muita possibilidade de retardar um processo. O processo chega aqui muitas vezes ao Supremo, o coletivo faz a decisão, há depois pedidos de retificação, primeiro de agressão de nulidades, depois pede-se também a reforma, depois de processo de ser decidido em conferência ainda há mais requerimentos, todos anómalos, todos incidentais, mas que atrasam o processo. Há uma tramitação que é absolutamente desnecessária, que visa emperrar o processo, e que só tem como finalidade emperrar o processo e evitar que o processo baixe à primeira instância, à segunda instância. Claro. Portanto, mas isso é uma prática que se tem acentuado mais nos últimos tempos. Tem-se acentuado muito nos últimos tempos. E devia-se limitar o recurso a esses expedientes ou até eliminá-los, por exemplo? É a alteração que tem que ser feita às leis de processo, que eu acho que tem que ser feita e é urgente que se faça. Já há muito tempo que as leis de processo permitem esse tipo de manobras dilatórias,
E é preciso atalhar, é preciso cortar, Por exemplo, tem que haver coragem para fazer isso. É claro que isso vai mexer com alguns interesses, vai mexer com interesses dos seus advogados, provavelmente. A solução preconizada pela Associação Sindical dos Juízes é, enfim, uma solução, digamos que minimalista. Do meu ponto de vista, poderá resolver alguns problemas relacionados com a constitucionalidade do enriquecimento ilícito, conforme foi proposto das outras vezes, mas é uma solução minimalista. Eu recordo que há a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção do ano 2000, em 2000, já recomendava aos Estados que tipificassem o crime de enriquecimento ilícito ou injustificado. O que eu acho extraordinário é que, ao fim, essa convenção foi ratificada por Portugal em 2007, o que eu acho extraordinário é que, ao fim de 15 anos, e depois de 22 propostas de lei, salvo erro, sobre a tipificação desse tipo de crime, se continua a discutir se deve ou não ser aprovado o enriquecimento ilícito. Acho extraordinário. O nosso legislador, que tem sido tão criativo em muitas áreas, nomeadamente na área do direito fiscal, tem com certeza... No direito fiscal invertemos o ónus da prova. Exatamente. E foi validado pelo Tribunal Constitucional. E tem capacidade, com certeza, o nosso legislador para contornar esses obstáculos, para os ultrapassar, desde que haja duas coisas fundamentais: vontade e esforço. Se houver essas duas coisas, consegue-se. Mas acha que há algum conservadorismo do Tribunal Constitucional nessa matéria, tendo em conta que permitiu a inversão do ónus da prova, ou deu uma luz verde a essa inversão do ónus da prova no direito fiscal? Sim, parece-me que há muito conservadorismo por parte do Tribunal Constitucional. Parece-me que há. O Sr. Presidente da República, ainda aqui há tempos, disse que estava a perder demasiado tempo, já se tinha perdido demasiado tempo com a discussão desta matéria. E eu estou completamente de acordo. A instrução não pode ser um pré-julgamento. Esta é a minha perspectiva. Isto também surgiu por causa da fase de instrução da Operação Marquês. Exatamente. Essa visão da instrução como um pré-julgamento, como um local processual para fazer uma avaliação de toda a prova e da culpabilidade de um ou de outro arguido, eu acho que essa visão não é correta. É um desvirtuamento da instrução. Acho que não é correta e acho que o Conselheiro António Pissarra refere muito bem a falar nesse assunto, nessa altura, que foi uma altura que marcou negativamente a nossa justiça não a decisão em si própria, não é isso que está em causa, é a forma como foi exibida. Eu critico a forma como foi exibida e só isso. Exato, mas critica porquê? Em que sentido? Critico por causa daquela... Do facto de ter sido uma transmissão em direto, por exemplo? Da espetacularidade. A espetacularidade da justiça. A justiça não é lugar de espetáculo. A justiça deve ser feita no tribunal com descrição. Nesse caso foi um juiz de instrução que, de forma proativa, procurou essa espetacularidade. Embora quisesse comunicar, ao fim e ao cabo, não queria comunicar. Mas a justiça deve ser feita de uma forma discreta, no tribunal, sem holofotes, sem prejuízo do direito à informação. Obviamente que os cidadãos têm direito a serem informados, mas não é preciso que esteja debaixo de holofotes. Faz sentido, nesse edifício jurídico, se concluir uma outra parte, que é criar um tribunal de julgamento que seja uma extensão das competências do Tribunal Central de Instrução Criminal. Acho que isso seria uma ajuda para um tema que estamos a debater nesta primeira parte da entrevista, que é a celeridade e eficiência da justiça. Ou seja, tentarmos fazer um modelo equiparável ao espanhol. Um modelo equiparável à Audiência Nacional. Audiência Nacional. Parece-me um caminho que pode ser ponderado, porque esse tipo de criminalidade, esses crimes de catálogo que fazem parte das competências materiais do Tribunal Central de Instrução Criminal e do CIAP, reclamam realmente uma especialização especializada dessas matérias e, portanto, parece-me um caminho... Não lhe parece que haja aqui um problema constitucional, por exemplo? É uma das críticas recorrentes a essa solução. O problema constitucional pode colocar-se, não é? O problema constitucional pode colocar-se, mas, enfim, vamos esperar para ver se há algum pacto por parte
dos partidos que têm assento parlamentar, no sentido de fazer a revisão constitucional que o país precisa neste momento, até na área da justiça. E qual é a revisão constitucional que o país precisa neste momento? Uma das matérias que poderia ser revista tem a ver com os tribunais administrativos. Nós temos cá em Portugal um Conselho Superior da Magistratura e temos um Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. O único país da Europa que tem um modelo destes é a França, com os mesmos problemas. No último relatório da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, Portugal ficou razoavelmente bem colocado em termos de média europeia dos tempos de decisão na área criminal, na área civil, mas na área administrativa, na área dos tribunais administrativos, estamos a falar de um tempo médio de decisão 927 dias, cerca de 3 anos, na primeira instância, 1015 dias na segunda instância, 363 dias no Supremo Tribunal Administrativo para a resolução de um caso. Nós estamos a falar quase 7 anos. Se os tribunais administrativos e fiscais e o Conselho Superior da Estrutura conseguir passar a abranger esses tribunais, eu acho que se vai ganhar muito em termos de eficiência e de rapidez na resolução dos processos. Eu tenho alguma resistência íntima, pessoal, sobre essa forma de tentar resolver as questões da corrupção e de outra criminalidade através desses meios. Tenho alguma resistência, acho que a denúncia promovida pelo Estado como fator de celeridade e de investigação, acho que é um mau sinal que se dá à sociedade. É o sinal que o Estado dá, denunciem-se uns aos outros. Tenho também resistência em relação à justiça negociada, aos acordos de sentença. Sim. A justiça não se negocia. A ideia que me foi incutida desde sempre, a minha formação jurídica sempre me disse que é assim e eu sigo esse caminho. A justiça não se negocia, mesmo tratando-se de fixar o limite abstrato máximo da pena, eu acho que mesmo nesse caso, acho que não se deve avançar por aí. E, aliás, não sei se reparou que não está prevista a audição da vítima nesse tipo de acordo, o que me parece também uma lacuna grave, não é? No caso nos crimes económico-financeiros, enfim, a vítima é sempre uma vítima, são os cidadãos, não é? É o Estado. Sim, mas não é só para a corrupção, não é? Não estou a falar só de corrupção. É para qualquer caso. É para qualquer caso, portanto, o princípio é que está errado, o princípio é que está errado, na minha perspectiva, não é? Nos últimos 5 anos, as pendências na área civil e comercial, por exemplo, cresceram 42%, se a memória não me falha. Deve-se a muitos fatores, e um dos fatores tem a ver com o aumento da produtividade dos juízes. Produziu-se mais, resolveram-se as pendências e diminuiu o número de processos. Mas não se pode ter uma visão otimista. Realmente o que vem aí é uma avalanche. Essa avalanche. O que vem aí é uma avalanche. Depois do Estado levantar os apoios à economia. Por exemplo, acabando as moratórias, acabando as ajudas às empresas, acabando tudo isso, vai haver uma avalanche. Começando a haver as insolvências de empresas que ainda estão a trabalhar, enfim, sabe-se lá como, mas ainda estão a trabalhar, ainda estão a resistir, mas algumas delas não vão conseguir sair disto e, portanto, vai ser uma avalanche de processos. Que medidas preventivas podíamos tomar? Se é que podemos tomar? Ou é melhor, ou teremos que esperar que a avalanche chegue? Eu acho que medidas preventivas, para já, podem ser tomadas em termos políticos de ajuda, de mais ajuda às empresas, ter cuidado às famílias. Com retirar as ajudas económicas. Sim, poderá ser por aí. De resto, não vejo como é que pode resolver-se isto de outra maneira. Não vejo, sinceramente. Vai haver muita crise económica, vai haver muita crise social. Eu não quero ser agoirento, mas eu acho que é isso que vai acontecer, infelizmente. E os tribunais vão estar preparados, têm que estar preparados